Lourival Santana vai trazer uma apuração super importante de momento. Os Estados Unidos devem aplicar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Isso ainda hoje. Lourival, conta pra gente, as suas fontes indicam, portanto, que as sanções recairão sobre o Supremo Tribunal Federal? Exatamente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. É isso mesmo. A lei Magnitsky deve ser adotada hoje contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos processos que obrigaram as redes sociais americanas a retirar conteúdos do ar. Esse é um pacote que vem sendo preparado já há vários dias. A gente antecipou isso na sexta-feira, informamos que seria aplicado nesta semana e, segundo as minhas fontes, vai ser hoje que vai ser anunciada a aplicação. A lei Magnitsky, ela deve incluir sanções econômicas e financeiras primárias e secundárias. Primárias significando que aqueles ministros atingidos que têm contas bancárias aqui nos Estados Unidos, propriedades, ativos aqui, esses ativos serão congelados, ficarão indisponíveis. E as instituições bancárias, outras empresas que tenham negócios com os ministros do STF atingidos, elas poderão ser sancionadas. Então, será uma pressão para que bancos e outras entidades deixem de ter relações com os ministros que serão atingidos pela lei Magnitsky, uma lei que foi aprovada em 2009 no governo Obama. Magnitsky era o nome de um advogado que estava preso na Rússia, acabou morrendo na prisão e sempre foi aplicada pelos Estados Unidos contra regimes autoritários por violações dos direitos humanos. É a primeira vez que ela é aplicada contra um país considerado democrático, sob o argumento do governo Trump de que o Brasil está agindo de forma autoritária. Informação importantíssima, quase um break news aqui na CNN Brasil. Assim que a Casa Branca fizer o anúncio, nós também voltaremos ao assunto. Gostaria, Lourival, que você explicasse um pouco melhor se você tem informações contra quem a lei Magnitsky deve ser aplicada. Apenas a Alexandre de Moraes ou pode ser aplicada a outros ministros da Suprema Corte? Isso porque houve um movimento nos últimos dias de Eduardo Bolsonaro querendo evitar que os demais ministros fossem afetados, focando apenas a munição em Alexandre de Moraes. Não, será aplicada contra os outros ministros também. Todos os ministros que votaram a favor dessas punições contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, da investigação, né, que pode levar à decretação da prisão, que levou já à restrição da liberdade, ao uso da tornozeleira, todos os ministros que votaram a favor disso e também daquelas medidas contra as redes sociais, todos eles serão afetados. Então, a maioria dos ministros do STF deve ser atingida pela aplicação da lei Magnitsky. Lourival, mais uma dúvida, de acordo até com as suas apurações dos últimos dias. Estava no radar também a possibilidade dessas sanções avançarem sobre o governo, sobre o Palácio do Planalto, sobre aqueles ministros mais próximos do presidente Lula. Ainda está na mesa? Sim, ainda está no plano. Adotar também as restrições de vistos para as autoridades do Palácio do Planalto, com exceção do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Esses três devem ser poupados, mas a ideia é atingir o alto escalão
do governo brasileiro com essa primeira medida, esse primeiro passo, que aí já não é a lei Magnitsky, mas é uma sanção do Departamento de Estado retirando o direito aos vistos dessas autoridades. A minha apuração também é de que essa questão dos vistos será cada vez mais restrita para os cidadãos brasileiros, inclusive os senadores que vieram aqui a Washington esta semana, estão indo embora hoje em missão, eles tiveram um visto já bem mais restrito em termos de dias de estadia aqui, e os Estados Unidos consideram a possibilidade de banir vistos para os brasileiros, incluindo o período da Copa do Mundo do ano que vem. Seria uma forma de ter um impacto maior sobre a opinião pública brasileira contra o governo atual. Essa é a intenção do presidente Trump. E uma vez que o governo americano sabe que o Brasil vai reagir, pode adotar retaliações nesse mesmo nível diplomático, ele contempla também nesse plano a possibilidade de retirar as credenciais da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti, levando então a expulsão dela e o retorno dela para o Brasil. Lembrando que o presidente Trump não nomeou embaixador em Brasília, e não pretende nomear, segundo a minha apuração, enquanto o presidente Lula for presidente, ou enquanto ele não fizer todos os gestos, as concessões que o presidente que o presidente Trump deseja. O atual encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília, a estadia dele se encerraria em dezembro, ou antes, no caso da precipitação dessa suspensão das relações diplomáticas no nível mais alto da embaixada.